Vocês se lembram daquela ilustração que eu contei para os irmãos? De um lado do muro os anjos, do outro lado os demônios, e uma pessoa em cima. E os anjos diziam: vem cá para o nosso lado, vem aqui para a gente, vem cá aqui com a gente. Ele olhava para aquele lado onde estavam os anjos, aí ele olhava para o lado onde estavam os demônios estavam tudo lá de bração cruzado, quieto, sossegado. Olhava novamente para o lado onde os anjos estavam e dizia: vem para cá, vem aqui para a gente, você vai ter tanta coisa boa, Deus tem tanta coisa boa para fazer na tua vida. Ele olhava do outro lado e os demônios, o sujeito ficou incomodado, olhou para o lado lá onde estava aquele monte de capeta e disse: olha que coisa estranha, do lado dos anjos eles estão me chamando, me querem lá, estão pedindo para mim estar junto com eles, e vocês aí desse lado não estão nem aí com a minha vida, não estão nem aí com a minha situação, com a minha posição. Por que isso? Por que essa diferença? E aí um daqueles demônios disse: é porque o muro é nosso. O muro é nosso. Ou seja, pessoas indecisas que vivem em cima do muro têm que entender: elas não estão do lado do Senhor, já estão do lado do maligno. Porque o Senhor não nos chamou para viver uma vida de decisão. O Senhor já nos deu o seu Filho Jesus Cristo e diz: olha, está aí o meu Filho, é Ele é a pessoa, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é quem vocês precisam seguir, Ele é quem morreu por vocês na cruz do Calvário, Ele é quem fez a obra, Ele é quem consolidou, Ele é quem no último momento ali entregou todas as coisas, consumou todas as coisas. Ele é o sacrifício, não precisa mais de sacrifício, Ele é o sacrifício que eu aceito como o sacrifício perfeito e não precisa de mais nada. É Ele que vocês têm que seguir, é Ele que vocês têm que obedecer, é no caminho dele que vocês têm que andar. Você quer que a tua família seja abençoada, meu querido? Você quer que o teu lar seja um lar estruturado? Então Jesus tem que estar ali, Jesus tem que fazer parte. Mas para Jesus fazer parte, você tem que ser obediente, você tem que estar vivendo o princípio, você tem que estar vivendo o Evangelho. Evangelho significa as boas novas do reino, aleluia. Ou seja, a boa palavra que Deus mandou para restaurar as nossas vidas através do seu Filho Jesus. Mas Jesus veio morar na minha casa e chega lá cheio de coisa errada, cheio de coisas que precisam ser mudadas, cheio de comportamentos que precisam, não é, ser tirados. Por exemplo, quando eu não era cristão, eu era uma pessoa que falar palavrão, nome feio, fazia parte do meu vocabulário cotidiano. No entanto, quando Jesus entra na vida da gente, o nosso vocabulário ele passa a mudar. Você não vai mais ficar falando isso, sabe por quê? Porque quando a palavra vem daqui, ó, o Espírito Santo segura na sua boca e fala: você vai falar isso? Você vai falar essas coisas? Hoje você não é mais uma pessoa do mundo. Hoje você me representa por aí. Hoje você tem que brilhar. A minha luz tem que brilhar através de você. Você tem que mostrar que é diferente. Mas como é que a gente está vendo tanta pessoa falando nome feio, falando palavrão, falando palavras torpes? Continua do mesmo jeito, está dentro da igreja, continua do mesmo jeito. O Espírito Santo está tendo lugar na vida dessa pessoa? Não está, não está. Precisa ser muito inteligente, muito esperto. Isso falando de uma situação e de outras.
pessoas que compram e não pagam, coisa feia. Está vivendo os ensinamentos de Jesus? Jesus ensinou isso? Vai lá, faz um crediário e não paga as prestações. Honra a tua palavra. Provérbios, existe um texto de Salomão que diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que a prata e o ouro. Aleluia! Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Para a nossa sociedade, o nome não vale mais nada, porque é comum você ver uma pessoa aí fora com o nome sujo, o nome vai esquecer. Mas na vida de um cristão, servo de Deus, homem que se diz temente a Deus, pessoa que se diz servo de Deus, vai lá puxar lá o nome da pessoa, e a hora que puxa, ele começa a cuspir aquele negócio estranho, e vai virando um fax ali, você fala: gente, o que é isso? Isso não é nada, isso não é nada não, é só protesto, é cheque sem fundo. Casa que aguenta ficar em pé assim, que lá que consegue subsistir dessa maneira, não consegue. Mas são pessoas que vivem de que maneira? Vivem uma ilusão, vivem brincando com as coisas de Deus. Depois tem gente que tem coragem de falar: sabe o quê? Eu não vou mais lá na igreja, não. Sabe por quê? Aquela igreja lá não tem poder, não tem poder. Tem gente que fica atrás de poder. Meu irmão, você quer poder? Anda direito, tenha vergonha na cara e paga as suas contas. Anda direito, faz as coisas certas, e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Você quer poder de Deus? Anda direito, aí Deus vai te abençoar, e Deus vai ser contigo. Porque Deus não anda com mau caráter, meu amigo. Deus não coabita com essas coisas. Pessoa que quer continuar com a vida torta, pessoa que quer continuar do mesmo jeito. Quando eu me converti, eu fumava, eu bebia, eu fazia tanta coisa errada, mas o Senhor foi tirando essas coisas da minha vida, e elas não me fizeram falta nenhuma, e pelo contrário, mudaram a minha vida, fizeram da minha vida uma vida melhor, me deram mais saúde, me trouxe paz e alegria, e a minha casa foi transformada, meu querido. Por quê? Porque eu deixei de lugar ao Espírito de Deus, aleluia, dizer: Senhor, pode entrar na minha casa, e o que tiver de errado aqui, vamos tirar fora daqui, em nome de Jesus, aleluia. Devagarzinho Deus fez a obra, e continua fazendo, mas Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Pergunta para o seu irmão: Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão? É o Senhor da tua casa? Porque se Ele é o Senhor da tua casa tem estrutura, o teu lar tem estrutura, a tua família tem estrutura, aleluia. Teus filhos não vão crescer no ambiente, não é? E que mais tarde vai te dar dor de cabeça, vai te dar problema, vai viver fazendo coisas erradas. Por quê? Porque eles esperam uma estrutura dentro de casa. Eles viram na vida dos pais homens e mulheres de Deus que vão querer imitar a tua vida, meu irmão. Mas se tu está vendo coisa errada, vai imitar as coisas erradas também. Isso é uma verdade. Quando Jesus está dentro do nosso lado aqui, a casa não cai. O mesmo Jesus, ele diz bem assim: todo lar dividido contra si mesmo não pode subsistir, e toda casa dividida entre si ficará em ruínas. Casa dividida, casa que não tem liderança,
casa em que as pessoas passam a negligenciar suas responsabilidades, seus compromissos, seus afazeres. O homem passa a negligenciar o seu papel de homem, a mulher o seu papel de ajudadora, adjutora, companheira, os filhos de viver em obediência, onde cada um quer falar uma língua diferente, onde ninguém se entende, vira uma torre de Babel, cada um quer uma coisa, cada um quer ir para uma direção. Em primeiro lugar, a casa tem que ter um líder, uma pessoa que diz: eu sou líder, eu sou o homem que está à frente desse lar, ou a pessoa que Deus constituiu para guiar essa família, aleluia. Tomar posição e guiar a tua casa, meu irmão, porque Deus vai pedir conta de cada um de nós acerca dessas coisas. Como é que você cuidou da tua família? Como é que você dirigiu? Para o homem, para a mulher também, porque a mulher existe para auxiliar. E infelizmente, às vezes não se entende, às vezes a coisa não funciona.